Olá, investidora. Meu nome é Wagner Caetano. Voltamos com o Radar. Nesta terça e quarta-feira não houve o programa. Estávamos em imersão, fizemos a terceira edição desde que estamos aí com um trabalho totalmente independente, né? Após finalizarmos a parceria com o Infomoney. E fico muito feliz em voltar. Infelizmente ontem e anteontem estava fora do escritório, a gente estava no estúdio novo, de lá ficaria difícil fazer o programa, ademais eu tinha que fazer o resumo das operações para poder entregar tudo que foi prometido aos alunos. Aqui estou eu de volta, fico muito grato com você que está vendo hoje, na quinta-feira, ou na sexta de feriado, no sábado, ou no domingo, ou na segunda, né? Dia 10 de setembro, e vou procurar aqui trazer o meu melhor para que possa auxiliar os seus estudos e a sua formação como investidor no final de semana. Como sempre, eu peço o like, ajuda no ranking, peço que você se inscreva no canal, que compartilhe o vídeo, fale do canal para seus amigos, parentes, colegas de trabalho, vizinhos, sobre o Na Mira do Trader e sobre o Radar. E sobre o cenário também, né? Se você quiser ter contato comigo de manhã, hoje o cenário já voltou, eu mandei de manhã. Eu acho que ajudou bastante hoje, porque nós falávamos numa alta de ponta a ponta. Vocês sabem que eu não fico em cima do muro aqui, então falei que por alguns motivos ali descritos, nós teríamos alta de ponta a ponta do pregão. Para mim era bem claro, eu vou mostrar depois nos gráficos. E acho que é uma forma de ter contato comigo de manhã e à tarde, para quem gosta do trabalho. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e a gente faz uma troca bacana aí de conhecimento, né? E é aquilo que eu sempre falo, pessoal, para eu me apresentar aqui eu tenho que estar em alto nível, então é uma forma de eu me cobrar e estar sempre atento aí, alerta ao que não é fácil. E também convido para quem quiser assistir o Seja Bem-vindo à Bolsa, gratuito. Esse curso era vendido por R$ 990 entre 2007 e 2012, quando eu estava na Expo Money. Depois ele foi transformado num livro, e era vendido também. E hoje ele é gratuito, ele foi digitalizado, né? E aí nós fizemos uma versão com qualidade de cinema, de voz e de imagem, com edição profissional. Na minha opinião, tem tudo que o investidor precisa saber ali para iniciar as suas operações na Bolsa de Valores. Investimento zero, ninguém pede teu número de cartão de crédito, essas palhaçadas, condiciona você assistir o curso, você responder uma pesquisa, ou você indicar amigo, não tem essas presepadas aqui. É um trabalho limpo, você se inscreve, assiste, são 17 módulos muito agradáveis que podem fazer diferença no seu alicerce aí como investidor. Sem mais delongas, vamos aqui aos gráficos, falar aqui do Ibovespa, né? O Ibovespa está para fechar agora. Eu entrei agora porque eu queria mostrar o leilão para vocês. Os meus alunos daqui da imersão, eles acharam legal a explicação do leilão, então eu vou mostrar aqui para vocês. O leilão, pessoal, nada mais é que o seguinte: 16 horas e 55, 54 e 59, mas aparece como 54 aqui. Os negócios congelam aqui na bolsa, tá vendo essa planilha? Então os negócios congelam, e aí os compradores e vendedores eles enviam as suas ordens para finalizar os negócios ou parte da posição. E aparece aqui no preço teórico o preço que vai sendo formado de acordo com as ordens de compra e com as ordens de venda. Por volta a 17 horas, 17h01, algumas ações 17h05, 17h08, essas ações abrem, elas saem do leilão, e aquele preço que sai do leilão é o fechamento do mercado à vista, é um preço só para vendedores e compradores. Ok? Então é assim que funciona o leilão. Como está justamente no leilão, eu vou começar pelas bolsas de fora, e aí a gente pega o Ibovespa já com o preço finalizado daqui a pouco. Hoje nós estamos na contramão, houve baixa na Ásia e na Europa, ok? A bolsa de Xangai, que é o 0,47, o índice DAX na Alemanha, que é o 0,71. E como amanhã vai ser feriado, se tiver alguma recuperação lá fora, na segunda-feira aqui pode abrir, na minha opinião, subindo mais. E curiosamente, pessoal, eu vinha falando anteriormente, né? Eu fiz um estudo na segunda-feira, que se a gente pegar do dia 10 de agosto para cá, praticamente um mês, dia 17, 24 e 31,
A bolsa simplesmente fechou praticamente no mesmo patamar da semana anterior e hoje não é diferente. Vai fechar praticamente no mesmo patamar que estava lá no dia 10. Então nós não estamos em queda, nós estamos de lado, né? Simples assim. Então é difícil quando a gente fez aquele prognóstico dos 80 mil pontos 2, que eu acho que vai bater, estou convicto disso, mas como é que vai bater se o mercado não anda, né? O mercado está de lado. Então não é que o mercado está caindo, né? O mercado está de lado. Então, no caso aqui do índice de Xangai, nós temos um ombro cabeça a ombro invertido que ainda é válido, na minha opinião. Né? O segundo ombro está bem perto aqui do primeiro, acho que essa figura tem validade. Agora, se a gente pegar na semana, né, os últimos. Se a gente pegar o pregão do dia 31, realmente na China a gente tem baixa. Né? Foi até a média, não segurou e tem queda. A mesma coisa na Alemanha. Né? Nós sempre comentávamos aqui que o índice DAX, por exemplo, ele tem um ponto muito importante. Primeiro que ele tinha que romper essa LTB para sair do território vendedor. Ele está no território dos ursos aqui por enquanto. E ele não sustentou acima da média, voltou. Até por simetria, isso daqui é uma simetria em V invertida, alguns chamam de simetria em A. No mínimo ele viria aqui na região de 12.130. Aí ele veio, tinha um outro suporte aqui na região de 12.100, não segurou. Pessoal, lembra que a gente falou desse gap já há muito tempo no índice DAX? Pois finalmente ele foi fechado, ele foi deixado entre os dias 4 e 5 de abril. E aquela história, gap fechado depois de um movimento é sempre uma possibilidade, há sempre uma possibilidade de uma reação. Esse padrão aqui, eu não gosto muito para reversão, o nome dele é martelo invertido, né? Uma shooting star num fundo, mas enfim, gap fechado, tá aí o mercado, vamos ver como é que se comporta amanhã. Certo? Falando um pouco aqui do petróleo, né? Falar do petróleo um pouco depois das bolsas americanas. Você vê que maluquice, pessoal. Eu sou sempre muito transparente aqui com vocês. Todas as vezes que eu abordei as bolsas americanas na imersão, eu fiz no TradingView, sendo que tem no Cartesian. Eu estou pensando nisso agora. Não teve nenhum prejuízo, foi tranquilo. O pessoal aprendeu a usar o TradingView. Alguns podem usar o TradingView, o pessoal vai ter um mês do Cartesian, podem assinar depois, mas tem aqui no Cartesian e eu tenho no Cartesian usando o TradingView. Mas enfim, é a idade, né? Acho que é o Corinthians que está em queda que está me deixando assim. Tem o WTI Crude Oil aqui, que é o petróleo negociado em Nova York. Pessoal, ele fez o que ele tinha que fazer, desde que eu tinha comentado na segunda-feira. Ele chegou, ele tinha aqui um objetivo na região de 70,40, 71. Ele atingiu, fez um rompimento falso, né? Deixou uma shooting star e veio aqui nos arredores da média. Por enquanto tudo certo, só que agora tem que reagir porque 67 é ponto forte. Foi fundo aqui, foi depois fundo aqui e agora foi tocado e deixou sombra inferior. Então, teoricamente, ele cumpriu o objetivo, agora tem que reagir. Se não reagir, entra num território vendedor. A gente pode até falar aqui num ombro, cabeça a ombro invertido no petróleo, né? Pô, professor, mas tem dois ombros aqui, será que sobe de novo e volta para fazer o segundo? É uma hipótese, mas às vezes faz o primeiro e assim ele segue. Agora, abaixo de 67, na minha opinião, ele quebra toda uma estrutura altista, dessa forma que eu vejo. Aí nós temos aqui o Brent, né? E eu queria também, né, agradecer todo mundo que participou da imersão, porque praticamente todo mundo acompanha aqui o canal. Foi uma turma fantástica, transmissão excelente, não teve falha, delay na transmissão, o pessoal interagindo muito. O desgaste físico é muito grande, né, de ficar o dia inteiro. A gente, na verdade, começa de madrugada praticamente a montar tudo para poder transmitir, mas vale a pena, né? Vale a pena, então estou muito feliz. No caso do Brent, pessoal, ele fez o que ele tinha que fazer também, veio no objetivo. Lembra que eu falei, pô, eu acho difícil ele não vir no alvo, aqui se o WTI veio. O alvo era exatamente a região de 79,50, ele veio, aí deixou uma shooting star e veio na média. Lembrando que a mesma região da média é o eixo aqui do W, na região de 75,59. Qual que foi a mínima de hoje? 75,67. Veio bem pertinho, deixou sombra inferior.
Nesse tipo de caso, eu não duvidaria que ele viesse no 705,9, 75,59 até um pouquinho abaixo, de repente aqui, ó. 7487,75, mas ele pode ter cumprido o objetivo. E pessoal, simplesmente subiu em linha reta, né? Saiu aqui de 70 e 44, foi até 80, então até, né, se você colocar Fibonacci aqui, alguma coisa tem que corrigir, né? Não sobe em linha reta assim para sempre, a não ser ativos de baixíssima liquidez quando é manipulado. Ok? E vamos falar um pouco das criptomoedas, a gente vai para o mercado doméstico. Criptomoedas em queda. Eu até comentei com o pessoal da imersão que a gente não ia ter comando, porque não dá para trabalhar na venda das criptos, né? Pelo menos as corretoras tradicionais, e que para comprar ainda não era momento. Né? E eu vou ser bem sincero, se a gente tivesse comprado na imersão nesse momento, pelo menos eu não falaria, porque o pessoal pagou pelo curso e tal, falaria mais adiante, quando o pessoal já tivesse um resultado substancial, ou relataria a operação, mas assim como nós não operamos, eu estou dizendo aqui, então nem entramos nas criptomoedas, e do restante, por enquanto, eu não vou falar, nem de fundo imobiliário, nem de as ações são guardadas a 7 chave, né? E eu acho que é assim que tem que ser, porque o pessoal pagou pelo treinamento, mas de outra forma eu consigo trazer várias situações aqui para vocês que são favoráveis também. Vide Forjas Taurus, que nós havíamos comentado, e o próprio Banco Inter, que eu tinha até esquecido e que muita gente agradeceu na própria imersão, que é o BID4. Então hoje é um dia de queda, com exceção do Ripple. Vamos aqui aos gráficos. Então o que a gente tem que procurar é sempre um equilíbrio, né, entre o conteúdo gratuito de valor e alguma coisa um pouco mais exclusiva, pessoal que paga, trabalhando numa linha de equilíbrio aí para poder ajudar todo mundo. Ajudar dentro das minhas possibilidades, pessoal. Nós somos guerreiros aí, tudo no mesmo barco. Hoje eu conheço um pouquinho mais que alguns aqui, consigo ajudar, mas aprendo muito também. No caso do Bitcoin, pessoal, fez um movimento baixista, né? Algo assim que eu sempre falo para os alunos, pessoal. Existem exceções, mas quase sempre quando tem uma barra elefante como essa aqui, um grande marobuzu, é difícil no dia seguinte o mercado já reagir. Um ou outro caso a gente vai achar aqui, mas via de regra não. Então era provável que o Bitcoin continuasse em queda. Existe uma região de suporte aqui, ó, marcada no dia 1º de abril, dia da mentira, mas é verdade isso aqui. Foi a 6425 e o mercado está por aqui. Né? Ele chegou a tocar hoje 6,302. Pode montar fundo? Pode. Né? Vamos ficar de olho, mas não é um momento ainda que me chama a atenção para uma compra mais clara ou uma oportunidade. O Bitcoin Cash, por sua vez, a única exceção que a gente vai mostrar ali realmente é o Ripple. O Bitcoin Cash, ele fez um trade aqui, só que onde que está o stop de quem entra? No topo anterior. Então, por exemplo, imagina que você entrou nesse rompimento que nós tínhamos comentado, você já posiciona o stop no topo anterior, que está no 600. Então, deu um trade aqui, sei lá, entrar 550, 560 para estopar no 600. Então agora quem segue as técnicas à risca tem que estar líquido, né? Tem um martelo, mas eu não vejo como uma situação clara de trabalhar na compra. As criptomoedas estão bem arredias. E nós temos o Ethereum, que ele rompeu, mas não convenceu. Eu até tinha comentado na segunda-feira, foi aqui dia 3, né, que ele não me convencia, e aí devolveu tudo aí, foi um rompimento falso, e quando tem rompimento falso, o movimento é cruelmente contra a tendência anterior, né, então tá bem vendido aí, não tem sinal de compra. Pô, professor, mas teve um Marobuzu seguido por um martelete, é sinal de compra? Eu acho que é aquela pausa para mais porrada, pessoal. Aí tem o Ripple é um caso... é um caso sério aqui, né? Porque ele... Por exemplo, imagina que você está líquido hoje buscando alguma coisa. Eu não compraria nada nesse momento, mas se eu tivesse que comprar uma delas seria o Ripple. Por quê? Porque nós tivemos um movimento lateral, teve perda aqui da linha inferior, né? Eu vou isolá-la aqui para a gente ver. E simplesmente, pessoal, a perda da linha, em nenhum momento ele acionou compra pelo rompimento do triângulo. Né? Imagina que eu traço uma outra linha aqui, né?
E aqui, na verdade, para quem pode trabalhar vendido, ele deu foi venda. Mas agora nós temos um padrão aqui que coloca em xeque a barra de ontem. Eu compraria não, mas entre todas é o que demonstra alguma reação, tanto que está subindo e os outros caindo. Mas nenhum deles me chama a atenção, por exemplo, para um modo compra de fato nesse momento. Ok? Eu vou aproveitar que eu estou aqui, a gente vai ver o EWZ. Lembrando que fechou o mês de... Aqui no Brasil, né? Eu falo depois, deixa eu falar do EWZ. Eu falo depois. Então o EWZ tem uma situação interessante. Porque eu havia comentado logo no início da semana que eu gostaria de ver o fechamento do EWZ, porque nós temos uma região de congruência, né? Nós tivemos um grande fundo aqui a 31,04, aí nós tivemos depois um outro fundo a 31,78 e nós tínhamos um fundo recente a 30,98. Então região de 31. O que o mercado fez? Ele foi levemente abaixo, ele foi no 30,69, só que ele está fechando a 32,04 e no aftermarket 32,26. Isso é um sinal de rompimento falso que pode e deve levar o mercado a uma reação. Ok? Rompimento falso no semanal. Se a gente trouxer aqui o diário, né, a gente vê aqui a região dos 31, houve um sinal ontem e hoje esse sinal está sendo confirmado. Então eu vejo chances concretas de reação no curto prazo. Ok? Então, Xangai, DAX avaliados, as 4 DAX, Xangai, as 4 criptomoedas, os 2 petróleos e o EWZ. Falar um pouco de fluxo. E o mercado disparou agora no final, né? Aí o motivo, eu nem quero pensar que seja isso, né? Mas enfim, houve aí um atentado contra o Jair Bolsonaro e o mercado disparou depois. Eu lembro da época do Eduardo Campos, quando teve o negócio do avião. São assuntos delicados que eu prefiro nem abordar muito aqui, mas o fato é que não aconteceu nada, né, fora isso. Então, vai entender, né, se o mercado está comprando as ideias do Paulo Guedes e acha que com esse episódio ele ganha popularidade. É a minha teoria, né? É uma hipótese sim, mas não sei se seria leviano afirmar, enfim, é uma leitura que parece fazer sentido. No caso do Dow Jones, pessoal, eu vejo uma tendência de alta arrastada, né? É o que o gráfico mostra aqui para nós. Na semana passada, nós tivemos aqui o toque de uma linha de retorno e o mercado sentiu e ele veio no topo anterior, 25.800, respeitou. Hoje um pregão de leve alta, então tudo dentro da normalidade, né? Nada que comprometa, por exemplo, o nosso mercado aqui. No caso do S&P é uma situação curiosa, porque ele tocou máxima histórica semana passada, no dia 29, ele recuou, e ele é uma leitura embaralhada aqui, porque ao mesmo tempo que ele veio no 2873, que era um topo anterior, ele veio nesse ponto aqui também, né, que é o 2873 e 23, praticamente igual, testar o topo anterior também de fato, são pontos praticamente idênticos aqui, e ele veio testar a média até aí tudo normal, está em leve queda. Só que ao passo que ele fez isso, ele perdeu a linha de retorno, então torna uma leitura complexa, embaralhada, preocupa algumas pessoas, mas a gente pode entender como um retorno à média sobretudo, digamos assim. E aí falando do índice de tecnologia Nasdaq, ele não tocou essa mesma linha aqui, se a gente traçar de forma proporcional, fez máxima histórica e um movimento natural de retorno em 3 pontos de suporte simultâneos. Topo anterior, 7,933, média de 21 e a LTA. É provável que ele segure por aí, vamos ver na semana que vem como é que reage. Esse gap eu comentava que eu não acreditava que ficasse aberto e não ficou. Às vezes a gente sente, né, algumas coisas, a gente trabalha com as técnicas, mas putz, não tem ficado esses gaps, né? Então tem algumas evidências. Ah, mas aqui tem gap, mas esses gaps maiores, eles têm sido preenchidos. Então preencheu o gap, veio no topo anterior, na média, na LTA. Vamos ver amanhã, na segunda-feira, como é que reage. Ok? Então vamos aqui ao estudo do Ibov. O Ibov está fechando agora, né? Aquela história que eu falo, pessoal, eu vou repetir aqui porque nós temos uma audiência rotativa. Eu vou pegar aqui a partir do dia 10 de agosto. Então, no dia 10 de agosto,
A bolsa fechou, no mercado à vista, 76.515, ok? Uma semana depois, no dia 17, fechou a 76,30, praticamente de lado, 500 pontos de diferença. 5 dias depois, na semana seguinte, né, no dia 24, melhor dizendo, ela fechou a 76,262, 200 e poucos pontos aí de diferença, de lado. Aí uma semana depois, no dia 31 de agosto, fechou a 76,677, né? Poucos pontos de diferença. Então, semana passada fechou 76,677, está fechando agora 76,416. Ou seja, nós estamos há um mês, né? 4 semanas seguidas que a bolsa ela não está em queda, ela está de lado. Né? E ela também não está em alta, a gente pode estar empolgado com o movimento de ontem e de hoje, mas as bolsas há 4 semanas ela fecha estritamente de forma lateral. Simples assim. Agora, tem algo novo, professor, no gráfico? Tem alguma informação que você acha que poderia passar, que é alguma coisa relevante, que possa fazer a diferença para nós? Tem. Quando você tem uma barra dessa, uma Marubozu, geralmente ela é replicada. Quando ela não é replicada, geralmente a gente tem que ter muita energia, mas muita energia do mercado para segurar essa barra, e geralmente o movimento ele é contrário. Há 4 semanas o mercado está lutando para segurar essa barra, para evitar que o mercado venha nos 69 mil pontos. Um ponto-chave aqui, que é o 74,875, ele foi violado essa semana, o mercado foi a 74,275, foi a 600 pontos abaixo, segurou, quer dizer, nós temos um rompimento falso e uma longa sombra inferior. Então, tende a abrir uma semana que vem de valorização. O que o gráfico diário diz para nós? Primeiro, ele cumpriu uma simetria, que a gente cantou a bola aqui, foi alcançada dia 29/8. Ontem nós tivemos 2 padrões, rompimento falso, tocando a banda de Bollinger inferior. É um arame de fundo também o candle de ontem e anteontem. E hoje existe a confirmação com bom volume, por ser uma quinta-feira, véspera de feriado, e uma Marubozu, alta de ponta a ponta do pregão. Então, como eu preciso... a gente precisa mostrar muitas vezes a eficácia do trabalho, a transparência, porque tem pessoas que questionam, tem pessoas que acabam muitas vezes colocando a nossa idoneidade, transparência, seriedade em xeque, e a nossa capacidade também de fazer os estudos e poder ajudar da melhor forma. Eu vou mostrar o cenário, pessoal. Eu vou mostrar porque eu tenho que... nada como você trabalhar com os fatos aqui. Então, inclusive, para alguns verem aqui como que funciona. Agora, cadê o cenário? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu tinha comentado no cenário que era alta de ponta a ponta. É brincadeira, mas eu não tô... Eu vou passar o cenário para esse computador aqui e aí eu mando para vocês. Deixa eu só achar ele aqui. Cenário do dia 6. Eu passo para essa máquina e mostro para vocês depois. Até para o pessoal ver o jeitão do informe. Então é isso aí. Então tem rompimento falso, Marubozu tem... Eu acho que semana que vem a gente pode ter teste de 78,740. Né? Bastaria romper a média para isso. E esse ponto derrubou o mercado no dia 14, derrubou no dia 29. Vamos ver agora na semana que vem, se realmente já chegou aqui. Eu vou mostrar o cenário aqui para vocês. Então o que eu disse ali, né? Aqui está. Então eu falo sempre aqui das bolsas asiáticas, da China, de Tóquio, falo do WTI, falei uma série de coisas, do cobre, dos metais, falei da decisão do Fachin sobre o pedido da defesa do Lula, e comentei ali embaixo, o gráfico diário do Ibovespa mostra um provável rompimento falso de 74,875 na sessão de ontem. Usando um pouco a imaginação, podemos perceber um arame de fundo padrão que favorece a compra. É disso aqui que eu estou falando.
Assim sendo, a expectativa para essa sexta-feira é de alta de ponta a ponta do pregão, com um teste da média móvel ao redor de 76 mil pontos. Caso a compra esteja firme, poderá fechar um pouco acima de 76k, deixando um sinal importante para a próxima semana. Então foi isso que aconteceu, fechando um pouco acima. Estamos há 4 semanas de lado, mas o movimento recente ele favorece uma expectativa de compra. Ok? Falando aqui do BOVA11, pessoal, nós tínhamos aqui no BOVA11 e no Ibovespa também a expectativa do oco invertido, não vai rolar pelo jeito, né? Então o nosso estudo agora é baseado, no caso do BOVA11 é quase um padrão penetrante ontem, né? O rompimento falso ponto aqui no BOVA11 foi o 72,08, né? Lembrando que essa região estava na memória porque consolidou uma movimentação lateral para impulsionar uma queda também naquele momento, uma alta naquele momento, e a gente trabalha aqui com cenário de rompimento falso. Eu acho que vale até a pena aqui a gente trocar aqui os pontos de força. Então eu vou colocar aqui o 72,08. É interessante notar que foi colado, né, cravado até um pouco fora da banda de Bollinger inferior, o que favorece a nossa leitura. Então a expectativa é de uma semana que vem, pelo menos no início da semana que vem, altista, com teste de 75,99 no BOVA. Ok? Falando um pouco aqui do dólar, eu estou de olho no dólar, o dólar tem uma estrela cadente. Quem é doidão mesmo pode imaginar que o dólar vai perder aqui o 40.062 e vai voltar aqui para baixo. No mínimo ele testa 4.014.500, 39.88.500, mas ele pode vir aqui na região de 3.900 pelo que parece. Só que tem que ser muito maluco para vender dólar nesse momento que você está indo contra a corrente. Eu tenho interesse, tenho até alguma reserva de capital. Eu acho que nos 4.200 quem vendeu foi corajoso porque o stop estava barato. Estava no 4.266, talvez 2, 3 pontinhos acima. Tem uma estrela cadente, ele está com um cara que vai fazer um topo duplo. Vamos aguardar a semana que vem, talvez a gente tenha novidades. Pessoal, o índice eu vou deixar por último aqui, porque o índice está rolando e está com muita volatilidade, então eu vou fazer os pedidos do YouTube. E aí eu volto no índice porque tem muita água rolando ali. Ok? Então eu nem vou fazer destaques do dia hoje. Eu vou cumprir uma promessa. Como essas ações estão nos pedidos também, eu vou cumprir uma promessa aqui de falar de algumas ações do varejo, que eu tinha feito para um aluno, na verdade dentro da cronologia, claro. E antes de falar de varejo, eu vou falar de Mills, de JBS e de Wiz. Aí depois eu falo do varejo e a gente... Então, a Mills, faz tempo que eu não vejo essa ação. É uma ação que tem sofrido muito aí, ela está numa tendência de queda praticamente primária, secundária e terciária, né? Ela está em queda desde 2012, eu considero de 2012 para cá a primária, e ela está de lado já faz algum tempo, né? Então, quando o ativo está assim, é muito complicado, pessoal. Quem tem ação acaba tendo bastante problema, sendo bem sincero, né? Porque a ação não tem perspectiva. Então, às vezes eu brinco que só um milagre para salvar. Qual que seria esse milagre? Uma venda, uma fusão, alguma coisa do gênero. E muitas vezes, mesmo assim, a ação demora a reagir. Então não tem perspectiva nenhuma. Ela vai descendo a ladeira. Nada no gráfico, nada de fundamento. Essa semana caiu com volume, ok? Então é um caso sério aqui. Caiu inclusive com volume, não tem perspectiva. Aí nós temos a JBS. Enquanto eu vos falo aqui, com muito prazer, inclusive, é o meu recreio, tanto fazer o programa quanto responder os comentários. Depois eu gosto mesmo. Quando eu não gosto, eu desço o pau aqui e eu falo. Fazer o programa, interagir, eu gosto muito mesmo. Tá escrito aqui, Bolsonaro submetido... Nunca vi essa palavra, laparoscopia no fígado e intestino.
No caso aqui da JBS, pessoal, a JBS eu dificilmente voltarei a operar esse papel tão cedo. Vocês sabem que eu passei um baita de um sufoco nela, nunca escondi. Saímos no lucro, eu realizei um lucro de 13%. Alguns alunos do meu grupo um pouco mais, alguns um pouco menos, que nem todo mundo fez o médio e alguns agrediram mais no médio. Só que é uma ação que ela não tem vida, digamos assim, né? Ela é uma ação descontada, mas ela ainda enfrenta muitos problemas. E o volume tem diminuído. Então, assim, se eu for olhar o gráfico mesmo, parece que tem um ombro, cabeça a ombro invertido, mas eu não tenho, por exemplo, confiança assim de entrar. E esse movimento parece até um mastro bandeira, ó, mastro bandeira aqui descansando na média com redução de volume. É o que eu vejo, mas é uma ação que não me parece assim tão atraente pelas razões que vocês sabem. Aí nós temos a WIS, que é uma ação que me chama a atenção, minha voz está falhando por causa da imersão ainda. Além de WIS, eu vou falar de Grendene também, tá? Então a WIS é um papel difícil de operar, ela é bastante arredia. Ok, ela rompeu uma LTB que vinha desde 2017, só que ela não desenvolve, né? Ela rompeu um triângulo para baixo, mas ela não desenvolve. Então é uma ação travada, né? Ela tem essa relação com a Caixa, né? Na área de seguros, e é um ativo complicadíssimo de operar e ela também está de lado com alguma redução de volume. Eu observo a ação, né? Ela parece consolidar aí um fundo, mas eu não sei até que ponto isso daí seria uma acumulação, porque ela não costuma respeitar os padrões gráficos. Agora, se você está de olho no papel e quer um setup, um ponto de entrada é no 8,90, porque no 8,90 ela deixaria para trás essa região de 8,50 que foi topo, essa região de 8,76 foi topo, essa região de 8,89 que foi topo, deixaria esse e praticamente teria força para deixar o 8,99 aqui para trás. Então ela faria um pivô, fundo, topo, fundo, o setup seria aqui nos 8,90. Principalmente se tiver volume, pode ser até confiável. Aí tem Grendene, GRND 3. Grendene, o setor eu acho interessante, Arezzo, Alpa, Vulc, Grendene, mas ele não recebeu ainda os influxos da compra, pessoal. E ela tem uma volatilidade muito baixa, né? Aquela história do beta com o Ibovespa. Eu vou ensinar um pouco para vocês aqui como é que eu vejo o beta. Né? Eu ensinei isso daí para os alunos da imersão. Às vezes o pessoal fala, nossa, o ativo tem um beta relacionado. A pessoa fala, pô, eu não entendo isso daí, então isso daí para mim é inútil. Forma prática e simples de entender. Você pega a volatilidade histórica do Ibovespa, 1,43. Aí você pega a da Grendene. Esse que é o beta. Qual que é da Grendene? 1,68. Tem um beta levemente positivo em relação ao Ibovespa, a variação do Ibovespa em relação ao ativo. Então, assim, teria que ter um grande disparo assim do mercado ou um impacto binário que possa mudar a volatilidade, é possível, para a ação reagir. Então, teria que acontecer uma dessas coisas. Ela tem caído por inércia, apesar de ter fundamentos bons, assim como a Vulc, assim como a Alp, assim como a Arezzo. Ok? Falar um pouquinho de varejo, eu tinha prometido. Falar de BTOW. Vamos ver se abre o gráfico aqui pra gente. O índice futuro está muito agitado, então ainda está, até pela razão do feriado, né? Vamos ver aqui. Talvez eu tenha aqui... Não estou conseguindo... Deixa eu ver como é que está a minha planilha aqui do Cartezinha. Bom, pessoal, acho que eu vou ter que dar o famoso Ctrl Alt Del aqui no nosso lindo e belo Cartezinha e abrir ele de novo. Me perdoem aí só um segundo.
Maravilha, eu vou entrar aqui no Cartesian de novo. Maravilha, então só para reforçar aí para vocês, amanhã é feriado, mas as bolsas funcionam. Fiquem de olho no EWZ, né? Aí dá para você ter mais ou menos uma ideia. A gente tem o link aí que a gente sempre passa no Yahoo Finance. Dá para ter uma ideia. Muitas vezes a WZ funciona de um jeito, aí na segunda-feira abre de outro, mas enfim. Então voltou aqui Grendene, então o que eu vou fazer? Eu vou falar de BTOW, MGLU e LAME4. Varejo é sempre um foguete, né, quando as coisas dão certo. Então eu tenho aqui BTOW, pessoal. Nós adiantamos o movimento, modéstia à parte. Tinha um ombro, cabeça, ombro, a ação caiu. Só que aquele ombro, lembra o ombro, cabeça, ombro invertido que eu chamo de foguete de alta? Esse é o foguete de baixa. Porque não tem bem uma neckline aqui, é meio uma simetria em formato de oco. E o alvo era aqui. No 24 ela cumpriu e ontem fez um arame de fundo, hoje está subindo com volume. Aparentemente aqui nós temos uma oportunidade de compra, especialmente se romper esse fundo anterior aqui no 26,10. Ok? Aí nós temos Lame. A Lame 4 fez algo parecido, só mudou a figura, né? Só mudou a figura. Nós tivemos um topo duplo com um rompimento falso aqui do 18,88, ok? Com uma shooting star, o que reforça o padrão. E olha que interessante, o eixo do M ou do topo duplo 1777, ele foi rompido com um gap de fuga de verdade aqui, veja o volume. Onde é que poderia jogar o ativo? Aqui no objetivo, na região de 14,91 que foi cumprido. Não demonstra assim a mesma força do... não demonstra aqui a mesma força, né, do... por exemplo, da BTOW, mas eu não acredito, por exemplo, que se uma subir, a outra fique, por exemplo, ou alguma coisa do gênero. Ok? Enquanto eu vos falo aqui, pessoal, estou recebendo os pushings aqui. No primeiro momento, falou que a lesão do Jair Bolsonaro era muito leve e superficial. Agora está dizendo que o quadro é instável e muito grave. É o que apareceu para mim aqui, 17,33. É lamentável, né? Independente das pessoas concordarem com a ideologia política, isso é completamente absurdo numa democracia ou em qualquer tipo de regime, né? As ideias têm que ser debatidas, né? Eu sou completamente contra violência, né? Eu faço artes marciais há 30 anos, nunca nem discuti envolvendo violência com alguém fora da academia. Na academia o pau come. Eu geralmente treino com... Eu tenho 105 quilos, né? O meu peso ideal são 100 quilos. E eu treino com caras de 120, 130 quilos e o pau come. Agora, esse tipo de violência é deprimente, né? Pro nosso país, para nossa imagem, para família, para as famílias envolvidas, quer dizer, é completamente lamentável, né? Então, mas esse padrão aqui, o que eu queria trazer aqui para vocês também é que nós temos uma ave... Não, na verdade nós não temos. Esse daqui seria o arame cross, né? Então nós temos o corpo da mãe, o bebê em formato de doji, é um padrão de reversão também. Se firmar acima de 15,13, a gente pode ter um rompimento falso e um bom movimento de recuperação. Ok? Então acho que eu falei dos três, né? Faltou MGLU. Nós temos a MGLU. Eu até abordava esse assunto aqui com o pessoal da imersão, que desde meados de novembro ela tinha uma LTA que foi tocada 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ela perdeu, né? E ela deveria vir aqui no 115 aproximadamente, ou no 113,50. Só que nem sempre a ação cumpre milimetricamente o objetivo. Nós temos um sinal de reação, né? É quase aqui um piercing line pattern padrão penetrante. Eu acho que a primeira barreira aqui rompeu 126,60 e a grande prova de fogo vai ser na média e na LTA. Eu acho que a ação vem testar esse ponto,
né? E aí que a gente vai ver se é um repique para continuar a queda. Se ela voltar a trabalhar acima da LTA e da média, aí a compra volta à cena. Ok? Então eu vou fazer 4 Petro Vale Bancos e aí eu faço... Aí eu faço o índice futuro no final. Ok? Então, Petrobras, eu tinha feito um estudo mensal na imersão, deixa eu colocar o diário aqui. A Petrobras, pessoal, eu continuo acreditando que a Petrobras busca aqui a região de 20 e 31. Ela tem uma simetria em V. Aí ela precisaria romper aqui o 19,54 para romper esse pivô, né? E a Petrobras, se a gente for avaliar na semana passada ela fechou a 19,26 e agora 19,15. Então é um fechamento praticamente lateral, só que o candle de ontem é uma marcação de fundo, hoje está fechando com sombra inferior acima das médias, com bom volume, isso favorece a compra. Falando de Vale, a Vale teve uma semana curiosa, né? Se eu pegar aqui o dia 31, 53,62, hoje 53,84, é uma semana altista, só que ela assustou muita gente anteontem fazendo esse marobuzu. É aquela história, marobuzus, muitas vezes eles são replicados, nesse caso ele foi negado, né? Então são casos que acabam acontecendo, nesse caso foi negado, ó. É uma característica do ativo, então é sempre interessante observar a ação. Nesse caso foi negado. Então a Vale tem a característica de negar os marobuzus, em boa parte das vezes. E o fechamento acima de 53,64 abre forte expectativa de uma semana altista com busca de 55,37 ou até da máxima histórica aqui 56,41. Ok? E aí falando falando de bancos, né? O Banco do Brasil, ele tem uma situação interessante porque tem um suporte aqui em 28,48, tem um suporte em 28,73 e houve um rompimento falso desses dois pontos. Então, esse rompimento falso dos dois pontos, na minha visão, ele favorece a ponta compradora, foi feita na banda de Bollinger inferior e tal. O Banco Bradesco, eu acho que um dos poucos ativos que tinha esse cenário de ombro, cabeça, ombro invertido, que eu acho que está retroalimentado aqui é ele, porque a neckline é torta. Se a gente pegar na semana 28,36, 28,88, uma semana de alta, e os candles de ontem e de hoje fortalecem a compra, né, pessoal? Fechou até acima da média de 5, da média de 21, né? Fechou acima do próprio ponto rompido falsamente 27,53, né? Eu vou até tirar, sinceramente, aqui o 28 e 22, porque está muito antigo esse ponto aqui. Eu vou atualizar um pouco os pontos em Bradesco. Ok? Então, qual que é o ponto falsamente rompido aqui? É esse aqui, ó. 27,53. Né? Então é uma situação que remete a alta, né? Simples assim. E bancos, a gente sabe que é o maior peso atualmente no índice. Vamos falar YouTube, depois a gente vai para o índice para finalizar. YouTube, eu vejo uma situação parecida, um possível oco. Deixa eu colocar essa linha aqui em extensão contínua. Buscou a banda de Bollinger inferior no pregão de anteontem. A gente só precisa ajustar um pouco essa... Precisa só ajustar um pouco aqui essa linha. Isso daqui parece até um alargamento, pessoal. Eu confesso que eu não tinha visto, ó. Isso daqui é um alargamento, né? É um padrão que pode favorecer a ponta compradora. Deixa eu reforçar. Na verdade, eu não vou reforçar, porque eu acho que fica um gráfico muito poluído aqui. Eu vou deixar os dois aqui normal. Né? Então, na semana, nós tivemos fechamento de sexta passada
41,65 agora 43, uma forte alta na semana. O candle de hoje, uma alta com volume muito forte, acima da média, favorecendo o rompimento do alargamento e a continuidade do movimento comprador. Ok? Vamos ao índice aqui. O índice está extremamente agitado, né? É um pregão histórico do índice. Raras vezes na minha vida eu vi uma movimentação tão grande em tão pouco tempo, né? Então, e parece que o quadro de Jair Bolsonaro é grave aqui, pelo que eu estou vendo. O que eu tenho a dizer sobre o índice? Né? Eu tracei FIBO entre o fundo de junho e o topo do começo de agosto. O mercado veio simplesmente na retração 38,2 no pregão de ontem, fez um rompimento falso de 74,840 e hoje está confirmando aqui o rompimento falso com baita morobuzu com volume, deixando para trás retração de 50%, retração de 61,8, média de 5, média de 21 e tem tudo para testar aqui o 79,460, né? E que é o que foi o objetivo ali de uma simetria em V. Na verdade, por pouco não pegou, né? Foi 79,370 e se romper projetaria 82,810. No 30 minutos, pessoal, para a gente ver a movimentação absurda aqui que a gente teve, né? Até o candle aqui das 15h30, o mercado estava 75,700, né? O mercado simplesmente das 15h30 para cá, ele subiu quase 3.000 pontos, né? Subiu 2.600 pontos, né? Então, e com grande volume aqui. Então, eu não sei até que ponto esse movimento longe da média é sustentável, mas está subindo aí. Tem inclusive um gap aqui que pode ajudar a atrair os preços, que foi deixado aqui no dia 29. Então, a tendência é que, mesmo que exista alguma correção aqui, é que a alta continue. Ok? Então essa é a minha visão. Vou deixar o link aí para vocês assistirem. Seja bem-vindo à Bolsa, aproveite feriado. O curso é gratuito. Tem o Top Traders aqui no nosso site para assinar o cenário. Não se esqueçam do like, aperte o like, aí isso ajuda muito no ranking. Se inscreva no canal, fale do canal para as pessoas que você sabe que gostam da Bolsa. E seguimos juntos, pessoal, porque juntos somos mais fortes. Mais uma vez, obrigado pro pessoal que assistiu a imersão. Espero ter honrado a confiança de vocês. A gente teve transmissão perfeita, muita interação, ficou muito feliz. Aí eu já recebi, olha, de sexta para cá, o pessoal da minha equipe mandou, o pessoal respondeu algumas, a gente deve ter recebido uns 20 e poucos e-mails perguntando de imersão. A ideia é fazer em março, mas pela quantidade de pessoas que ficou de fora e pelo interesse, eu não posso prometer, pessoal, porque se eu prometer, eu cumpro. Mas se a gente perceber que tem demanda, a gente pode pensar em fazer uma em dezembro. Não é uma promessa, é uma possibilidade, ok? Então, saúde e paz a todos, bons estudos, bom feriado. Pessoal, valeu. E no final de semana, Corinthians 2, Palmeiras 0, ok? Um abraço a todos, valeu.